xenofobia, ódio, receio, hostilidade em relação a estrangeiros. Em sentido amplo, uma fobia, um medo em relação a grupos étnicos diferentes, ou frente, portanto, a pessoas de caracterização social, cultural e política diferente das nossas, ou aquelas a que não conhecemos. O conceito da xenofobia, na prática, é o embate e o desrespeito à origem de outras pessoas quando essas diferem das nossas. Alcança ainda a diferença de classe social e política. Embora a palavra possa parecer distante do nosso vocabulário diário, o exercício desse comportamento nunca esteve tão próximo de todos nós. A polarização política instalada no país trouxe à tona um debate de ódio, desrespeito, e fez brotar do interior das pessoas um comportamento não visto na história recente de forma tão exacerbada. Em Cachoeira do Sul, uma conversa entre adolescentes viralizou nos grupos de conversa e até nas redes sociais. Manifestações odiosas e extremistas sobre política, Nordeste e pobreza. Em determinado momento da conversa, até mesmo a sugestão do uso de armas e defesa de um golpe de Estado. A real é boicotar o turismo do Nordeste, só parar de ir naquelas praias de bando de pobre. Eu sou parceiro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná separarem do Brasil. Na real, tinha que exterminar quem votou no PT e cortar esse mal pela raiz. Pobraiada desgraçada. Essas são algumas das frases utilizadas na conversa que agora está sendo analisada pela promotora da Infância e Juventude, Débora Becker. Pais, mães e a sociedade em geral poderão dizer: isso é só um papo de gurizada. Será mesmo? Nós fomos conversar com uma especialista em comportamento para que ela tecesse um parecer sobre essas atitudes, que invariavelmente atingem a todos nós. Isso não deixa de ser uma questão de sintomas reprimidos do inconsciente que a gente traz, né? E isso vem muito da questão da criação, né? De como tu trata a questão das amizades. Então, isso vem trazendo muito de quem tu é. Na verdade, a gente diz que não, que as pessoas estão preparadas para lidar com o diferente, mas isso não acontece, seja em qualquer sentido, né? Tanto que a gente vê a questão da deficiência, a questão da cor, né? Da hierarquia de trabalho, de tudo que for, não tem, as pessoas não têm essa questão do respeito. E como eu digo, isso vem muito de casa, vem muito do que os pais estão passando, porque como eu digo, essa questão política vem muito do que os pais estão passando, né? E isso eu vejo aqui no consultório, como eu te disse, todos os dias, né? Ontem eu atendia um menino e ele tem 12 anos. E aí a gente conversando, daqui a pouco ele entrou num assunto de que meu pai vai perder porque vão cortar lá a Corte, vão cortar não sei o que, vão cortar o banco, vão cortar. Eu digo, meu Deus, de onde está tirando tudo isso, sabe? Então, ele puxou todo um assunto, ele vai ficar sem emprego, ele vai ficar sem nada. Então, ele veio com uma coisa toda em função do que ele escuta em casa, né? Então, eu vejo que vem muito dos pais. Eu acho que os pais precisam cuidar o que estão falando, porque eles estão incentivando um sentimento de guerra, de revolta, de arma, de morte, sabe? E porque o que a gente ouve, né? Vamos matar, uns termos bem fortes, né? Para uns jovens, né? Eu acho que não é um momento da gente estar incentivando isso. Que os pais precisam, sim, sintonizar agora, conversar, apaziguar essa situação, porque ganhando um ou outro, a vida segue, as coisas precisam seguir. Não tem isso de vamos bombardear, vamos usar arma, vamos botar fogo lá no Nordeste, ou seja, onde for. Não existe isso, gente. Todo mundo é ser humano, as coisas precisam continuar, né? E a vida tem que continuar. Então, a gente tem que parar com essa ideia de alimentar esse lado obscuro do ser humano, porque eu sempre digo, a gente tem os dois lados, né? Ou é o lado bom ou é o lado ruim. Depende do lado que a gente quer alimentar, né? Então, a gente precisa alimentar o lado bom, porque eu acho que o lado mal a gente está alimentando todo o tempo. Desde as formas mais amenas, mas não menos ofensivas, como as piadas sobre nordestinos e portugueses, até as formas mais violentas, como literalmente agressões e massacres devido às diferenças culturais, a xenofobia acontece e, diferente do que muitos pensam, é sim passível de punição pelo Código Penal. Xenofobia é crime. Artigo 1º.
serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 ano a 3 e multa.